Beleza. E também conversamos com Matheus, Matheus. da To Go. To Go To Go Education. Education, uma empresa de intercâmbio dedicada para adolescentes. É uma coisa interessante aqui, vamos ouvir o Matheus, mas antes, é só uma coisa interessante assim. Olha a especificidade do negócio dele. Sim. É uma empresa de intercâmbio, ela depende de uma empresa de educação, né? Ao mesmo tempo que participa. Então, olha só o nível de complexidade da sazonalidade, porque existem períodos que existem as turmas que vão para o intercâmbio e existe a sazonalidade do próprio negócio ali, a escola, que ele tem a dependência. Enfim, vocês entenderam, né? É uma loucura aí. Então vamos ouvir o Matheus, que ele vai explicar sobre o negócio e sobre os aspectos de sazonalidade. Olá, meu nome é Matheus Cariello, tenho 27 anos, sou um dos cofundadores da To Go Edu, To Go Education Company, e nós trabalhamos com intercâmbio, né? Mas a gente tem um foco que é um pouquinho diferente das empresas de intercâmbios tradicionais, que é trabalhar com intercâmbio estudantil, com turismo estudantil. Então, nós levamos jovens aí de todo o Brasil, uma faixa etária de 13 aos 18 anos, né? Para o exterior, para viver, né, bem dizendo, imersões internacionais. Nós nem denominamos aqui o que nós fazemos como intercâmbio em si. Então, a ideia é colocar esse estudante como protagonista mesmo da experiência. Porque viajar com os pais é muito fácil, é muito simples. Você está ali, coloca o seu fonezinho de ouvido, fica no celular ali jogando, e a mãe está aqui, meu pai está aqui, se acontecer qualquer problema, eles vão resolver. Claro que a nossa equipe vai acompanhando, a gente leva uma série de monitores responsáveis ali para resolver qualquer situação adversa que possa vir a acontecer, mas eles vão participar da resolução do problema. Então, ele é protagonista da sua experiência, ele é tirado da zona de conforto para que ele esteja com o radar sempre alerta. Então, a gente oferece uma série de eventos, estamos ali sempre presentes junto ao colégio, né? Então, pensando em sazonalidade, a escola investe para o projeto acontecer. Então, a gente consegue ter uma receita durante o ano, pensando assim, porque as viagens elas acontecem em períodos específicos do ano, né? Então, tem todo um calendário letivo ali da escola, né? Que quando eles enxergam valor no projeto, eles acabam adaptando. Então, a grande maioria dos grupos acontecem, né, realmente no período de férias, né? Então, a maior procura é sempre para julho, mas muitas escolas já entendem a devida importância, entendem que é um projeto educacional onde o aluno vai dar continuidade dos estudos, né, de sala de aula lá no exterior também, né? Então faz parte da proposta pedagógica da escola e faz sentido colocar dentro do período letivo. Né? Então eles preparam para que os alunos que ficam e para que os alunos que vão não sejam prejudicados. Então, todos os anos, né, antes da gente começar ali em janeiro, a gente senta com a nossa equipe, senta com a nossa consultoria financeira também, e planejamos o ano inteiro, né? Desenvolvemos todas as estratégias, o que vamos fazer, tem o plano A, tem o plano B ali para a gente trilhar e a gente segue bastante a risca. Tem estratégias que funcionam, tem estratégias que não funcionam tanto, tem estratégias que não funcionam, então a gente precisa seguir alguns caminhos, né? Então é super necessário a organização, o planejamento, né? Os relatórios, né? A gente usa muito o sistema da Granato, né? Para isso, né, a nossa equipe financeira está muito alinhada com a equipe comercial também. Então, claro que para realizar esses grupos para o exterior, né, que vão acontecer no primeiro semestre, se você já não começar, né, a fazer as remessas para o exterior, né, pagando os fornecedores, trocando para moeda estrangeira, a gente vive um período, né, que o dólar oscila muito, euro oscila muito, né, então às vezes você está contratando um pacote ali em real, né, e a moeda pode subir 10, 15 centavos. Ah, mas é pouco, Matheus, mas faz vezes 40 estudantes que estão viajando, num montante alto. Então, tudo isso faz diferença. Então, a gente precisa ter um olhar muito clínico, muito atento a tudo isso, né? Porque senão, imagina só, você desembolsar um valor para 40 estudantes, né, indo para o exterior ali em outubro, com hotel, alimentação, escola, né, todo acompanhamento, passeios, ingressos, né, é um montante alto. Então, tudo isso precisa ser feito com bastante cautela, né, com bastante planejamento mesmo, para que a gente não sofra ali na frente e a gente entenda que, bom, fizemos o planejamento para volta às aulas, né, bombar fevereiro e março de vendas, sabe que vai dar uma esfriada ali em abril, maio, junho.
bom, se a gente não atingiu aquela meta que foi proposta para fevereiro ou para março, a gente vai ter que intensificar, né? Então, nesses meses, a gente já vê um relatório. Olha, a gente precisava de X, só conseguiu Y, né? O que que a gente precisa fazer agora para atingir esse determinado número? Então, aí que a gente senta com um time criativo aqui para desenvolver promoções para preencher essas últimas vagas, né? Então, hoje a gente já está com grupos praticamente fechados para 2023, né? Já estamos com as vendas a todo vapor para 2024 e aceitando já estudantes para 2025, né? Então, se você não tem um planejamento financeiro muito organizado ali, né? Imagina só, você está recebendo o valor de um estudante agora em 2023, no início do ano, que só vai viajar em 2025, né? Então, você está comprometendo já esse valor com outras contas aqui, ou você já está transformando esse valor ali, né, na moeda estrangeira, já começando a pagar as suas reservas lá nos Estados Unidos ou na Espanha, né? Então, tudo isso a gente faz, né, um trabalho muito atento, porque nós trabalhamos com um montante alto, né? É diferente, né? A gente não vende um produto, né, que é um valor baixo, então precisamos ter realmente esse controle, porque as despesas também são muito altas, né? Não só as despesas fixas, mas principalmente as variáveis, que são as despesas realmente da viagem em si, né? Então, precisamos seguir realmente com esse planejamento e sempre verificando os relatórios, né, financeiro, muito atento com a equipe comercial ali para, olha, precisa intensificar, né? Vamos chamar o time de marketing, o que a gente pode fazer para que a gente consiga realmente levar o ano com bastante tranquilidade. Acho que depois dessa pandemia toda aí, a gente está mais do que preparado para lidar com situações adversas, porque realmente não foi um período fácil, né? Foi um período, acho que, de maior provação, assim, a gente brinca aqui, né? Era para ver se vocês realmente querem fazer isso, né? Porque, olha, vocês estão vendo as dificuldades, o euro explodindo, o dólar explodindo, quem imaginou, né? E nos nossos maiores margens de erro aqui, quem imaginou que o dólar bateria R$ 6, né? Em 2020, né? Então, não tinha como prever, né, tudo isso. Claro que a gente tem uma margem de erro grande aqui, mas, pô, bater quase R$ 2 a mais de R$ 2 a mais do que o planejado, né? Então, realmente precisa ser criativo mesmo e sem um planejamento financeiro, sem um olhar atento a isso, realmente a gente não sai do lugar e é aquela coisa, né? Você vai se afogar, né? Chega uma hora que não tem jeito, você acaba se afogando mesmo. Sensacional, né, Floss? E o que eu acho interessante da To Go, eles estão com a gente, acho que há 3 anos, um pouco, 3 anos e meio. E eles são jovens, né? Sim. Então já é uma geração que chega com um pouco mais de consciência dessa importância, desse olhar do financeiro. Foi muito bonito. Eu vi a história do Matheus, assim, como ele foi impactado. Então os pais pagaram com bastante dificuldade esse primeiro intercâmbio, e aí ele viajou, conheceu o mundo, teve essa mentalidade de expansão e de querer que outras pessoas vivenciassem isso, que eu acho sensacional. A gente tá falando sobre semente, sobre colher, e aí é a prova disso. E eu vi ele falando, eu acho que é muito legal, primeiro, por essas adversidades que o segmento dele pode passar, N variações, e aí a pandemia, que é uma variação que você, por mais que você tenha imaginado, ele falou bastante sobre essa questão de cenários, né? Sim. Não tinha como você prever esse tipo de situação, e ainda assim eles conseguiram se manter vivos e estão aí até hoje. Então eu fico muito feliz, e por conta desse conhecimento e da gestão financeira. E outro ponto que ele falou que eu acho sensacional é que eles são uma empresa um pouco maior, né? O quanto esses departamentos precisam se conversar e coexistir para que esse objetivo seja alcançado. Tipo assim, não é só eu, marketing, tô lá vendendo. Então, eu preciso conversar com vendas, preciso estar ali com atendimento, preciso pensar a viagem esse ano, em 2023, vai acontecer, mas tem a do ano que vem, já tem a venda para 2025. São muitas coisas coexistindo, né, ao mesmo tempo dentro desse negócio. Sim. Que eu acho isso muito... Não, sensacional. Eu achei demais também. São jovens, né? Uma mentalidade nova, moderna. Sim. Né? E aproveitando, eu acho que tudo que a tecnologia tem para oferecer para eles, num negócio muito bem estruturado. Então é bem isso, né? Essa vivência traz essa maturidade, né? Você olha um negócio maduro, né? Para pessoas bem jovens. Pegando aí o gancho da sua fala, eu acho que o mais interessante de tudo
E ele fala ali uma passagem muito rápida que é sobre a definição de metas, né? Sim. Então, o comercial está falando com marketing e tal, e a gente está ali a todo vapor e as metas elas têm que ser batidas. Por quê? Porque ele tem essa consciência dos períodos, dessa margem, e ele tem ainda, a gente tem que montar uma matriz para ele, né? Não é sazonalidade só dentro de um período, ele tem variações que vão num outro eixo, né? Variação cambial. Sim. Dentro da sazonalidade, dentro de acontecimentos diversos, né? Então, realmente, assim, a To Go é uma empresa bem séria, né? Muito bem estruturada, e esse segmento do turismo educacional, ele tem que ser, porque corre-se o risco, né? A pergunta que ele mesmo fez ali, pô, eu recebi um valor alto, um montante antecipadamente, eu então estou comprometendo esse dinheiro já? Então, para você aí que não sabe a raiz dessa pergunta, é que se você recebe um dinheiro muito tempo antes e gasta ele comprometendo a entrega do que você vendeu, isso tem uma cara de golpe, isso tem uma cara de pirâmide, né? Então, principalmente nesse segmento, de novo, a gente está falando do sonho da vida das pessoas, de projetos grandiosos que os pais, eu sou pai, que os pais têm para os filhos, para eles realizarem ali, conhecer o mundo, aprender novas culturas e tal. Você precisa depositar as suas fichas numa empresa que seja no mínimo organizada, e esse segmento dele foi o mais impactado pela pandemia, e é legal a tranquilidade que ele fala sobre isso foi uma aprovação, né, para saber se a gente queria mesmo, foi um período, olha, conturbado, foi conturbado para ele porque ele estava muito bem organizado, porque ele tem essa consciência, né, e tem essa margem. Quando a gente está falando de sazonalidade, a gente está falando mesmo de margem, né? Então, a gente tem uma linha que segue na média e oscilações de receita acontecendo, e você tem que trazer essa linha de média dos gastos que estão acontecendo para essa variação de receita, né? Trazendo a média da receita para lidar com esses períodos de baixa também. Isso que você falou sobre o sonho, imagina, eu tô ali lidando com adolescentes e faço promessas, né? Tem todo um planejamento, eles ensinam eles a se organizarem, tipo, com alimentação, financeiramente, a lidar com tudo isso. E aí eu crio toda essa expectativa. Imagina, se eu como um negócio não me organizo, aí chega lá no momento da viagem, o dólar subiu muito, eu não posso reduzir essa experiência, eu não posso falar, então, você não vai poder viver isso aqui que eu te prometi lá atrás, porque o dólar tá muito alto agora. Então tem toda essa visão de, recebi agora, vou me planejar, já vou fazer essa questão dessa variação do dólar e do euro. Porque você tem um comprometimento com o seu público, né? Sim. O sonho daquela pessoa. Sim. E outra coisa também, a gente fala muito sobre esse planejamento, plano A, plano B, plano C, e fala bastante sobre essa visão do ano, mas quando ele quebra ali em metas, como é importante, né? Eu olhar se de fato está acontecendo como eu imagino. E entra em acordo com outros episódios do Granato, de você saber para onde você está indo. E aí, se não está correndo como você imaginou, você não está aí na beira de um precipício, você vai mudar sua rota. Sim. Então, se mês a mês eu estou olhando para as minhas metas, para os números, vejo, olha, gente, não tá dando certo, vamos mudar a estratégia, olha o quanto é mais rápido, né? Eu não espero acabar o ano para falar, poxa, galera, a gente não atingiu a nossa meta. Sim. Vamos refazer para o ano que vem? Não dá mais. Cara, muito, né? E isso muda até a mentalidade de quem está executando ali o plano da meta, porque se conecta com por que a gente tem que bater essa meta? Porque tem esse período, porque dá propósito à meta, né? No episódio do Jordão eu falei, se eu definir uma meta da minha cabeça aqui, Jordão? Ele falou, aí eu vou mandar você ir, sei lá para onde, e vou aqui executar o que eu acho que é possível de executar. A maioria das metas ela é definida assim, né? Então eu quero um crescimento de 30%. Baseado no quê? No seu desejo? Porque a gente tem que olhar para tudo, né? Então, para a economia e tudo mais. Agora, eu tenho uma meta clara aqui, temos uma meta clara. É o quê? Passar pelo período. Passar tranquilamente por esse período, crescer 10%, porque o mercado vai crescer, a previsão, a projeção é essa, porque a inflação vai ser a projeção da inflação, a projeção da taxa de juros, enfim.
entra num lugar mais profundo aí, mas tem a ver também com isso, né? Eu defino uma meta e normalmente é assim, né? A definição de metas para o ano é linear. Então, você tem meta de vendas, linear. Tem que levar em consideração a sazonalidade também para definir quais são as metas que você vai praticar aí na sua empresa, principalmente em vendas, né? Gostou desse conteúdo? Ele é um recorte do Granatum Cast. O episódio completo tá lá no nosso perfil. Então é isso. Curte, comenta, compartilha e vem fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Link na descrição.